Pessoal, diretamente da Suíça, quero trazer mais uma história triste neste país lindo, maravilhoso, que atrai centenas e centenas de brasileiros. Vocês estão vendo aqui esse lago que não está congelado em pleno inverno, não está congelado, porque a água desse lago é corrente. Vocês estão vendo esses belíssimos peixes aí, que mais parece um tubarão, de tão grande que são. Mas, gente, a história de hoje é de mais um brasileiro, brasileiro esse que veio a turismo e acabou ficando na Suíça. Por quê? Porque se apaixonou pela beleza do lugar, pela segurança do lugar e, sem hipocrisia, pelo salário, né, gente? Todo mundo aí que começa a trabalhar, assim como eu fiz minha primeira prescrição de treino, ganhei, recebi 150 francos só para prescrever um treino, fui converter em reais e aquilo ali já fez eu crescer os olhos, para ser bem sincero, e resolvi ficar no país. Todo mundo sabe essa história e eu não ia deixar aqui de contar um pouquinho da história de mais um brasileiro que foi conquistado, foi pescado pelo esse país maravilhoso que é a Suíça. Gente, a história é de um barbeiro que chegou como turista e acabou ficando na Suíça. Esse barbeiro, um profissional de mãos cheias, já estava trabalhando na Suíça, ganhando seu dinheirinho ali, recebendo pelo seu trabalho, pela sua profissão, mas infelizmente esse barbeiro se deslumbrou, gente, deslumbrou. O que aconteceu? Conheceu pessoas tóxicas que começaram a levar ele para festa, começou a fumar, a beber, coisa que ele me disse, que ele me relatou que não fazia no Brasil, mas ficou empolgado e também se sentiu, eu acho que um pouco pressionado pelo ciclo de amizade. Presta atenção no que eu vou falar agora. O ciclo de amizade interfere muito na vida de algumas pessoas. Tem gente que aparentemente precisa usar ou beber ou fazer o que eles fazem para poder se sentir incluído naquele ciclo de amizade. E isso levou esse barbeiro, infelizmente, a cometer um erro muito grave. Gente, uma pessoa que está num país como a Suíça, trabalhando, recebendo em franco suíço, ficou tão deslumbrado e empolgado e não teve as orientações corretas, ele um dia inventou de ir para uma festa na França. Imagine você estar num país como esse, ganhando em franco suíço, começa a conhecer pessoas que te leva a fazer coisas que você jamais fez no Brasil. Você ficou empolgado, você está ilegal e acaba sendo chamado para uma festa na França. Ou seja, esse brasileiro atravessou uma fronteira ilegalmente. Saiu da Suíça e foi para a França. Nessa travessia, gente, esse brasileiro, infelizmente, na volta, hein? Na volta, já um pouquinho mamado, bêbado, como a gente fala aí no vocabulário popular, mamado, atravessou a fronteira. E neste momento, a polícia, ô cidadão, vem aqui, de onde você está vindo, documentos, por favor. E o brasileiro, mesmo bêbado, sabia o que estava acontecendo e falou que estava sem seu passaporte brasileiro naquele momento. E foi aí que ele colocou uma terceira pessoa em apuros. O que ele fez? Falou que estava sem seu passaporte e os policiais aduaneiros pediram o seu endereço. E esse é o grande problema de quem está ilegal e de quem acolhe uma pessoa que está ilegal no país. Por quê? Esse rapaz, ele deu o endereço de onde ele estava. E nessa casa também tinha outra pessoa ilegal que já trabalhava bastante, 12, 10 horas por dia, trabalhava cuidando de criança e limpando casa. E, infelizmente, essa pessoa deu o endereço e a polícia foi o deixar em casa para ter ciência se aquele cidadão, o que ele disse era verdade, se ele estava realmente morando ali. E ele, bêbado, sem muita noção do que estava fazendo, levou a polícia até o endereço aonde ele disse que estava morando.
Chegando lá, a polícia bate na porta e quem está lá? Uma terceira pessoa também com 7 anos de Suíça, gente. 7 anos de Suíça, essa outra pessoa estava lá ilegalmente. Ilegalmente. Mas essa pessoa estava se capacitando para quando chegasse ali nos seus 10 anos de Suíça, pudesse ali fazer a demanda de permissão. Por quê? Ela já tinha um contrato de trabalho feito pelo cheque serviço, já tinha um AVS, ou seja, estava contribuindo com o país, e tinha outras capacidades como plano de saúde. Isso são algumas capacitações que, quando você chegar nos 10 anos, você tem ali, né, a possibilidade de fazer a demanda de permissão com um advogado que entende das leis. Gente, para resumir a história, essa pessoa foi pedida também, solicitado o seu passaporte, e ela mostrou o passaporte e viram ali que ela tinha entrado há muitos anos atrás, há 7 anos atrás. E nisso, essa pessoa que atravessou para curtir uma balada na França complicou a vida de uma terceira pessoa. Ou seja, os dois foram solicitados para se retirar do país com uma carta. Ou seja, deram uma carta de expulsão para essas duas pessoas que faziam parte da mesma família. O que aconteceu? Eles não saíram, tiveram que entregar o imóvel que eles estavam morando e foram morar em outro lugar, né? Para poder fugir ali, digamos, da visão da polícia. Não saíram do país e até hoje estão morando na Suíça. Hoje, um deles casou com uma suíça, hoje tem papel, tem até uma família construída, já tem 2 filhos e continua trabalhando como barbeiro, só que hoje legalizado. A outra pessoa ainda está esperando chegar ali nos, acredita, gente, chegar nos seus 10 anos para poder fazer a demanda de permissão. Então tem muita gente presa numa gaiola de ouro desse lindo país chamado Suíça. É uma gaiola de ouro por quê? Porque se recebe bem pelo que você faz, mas você fica ali sem poder sair do país, ou seja, não consegue retornar ao Brasil. Só para vocês terem ideia, teve familiares dessa pessoa que eu estou falando, que eu conheço pessoalmente, que já faleceu e ela teve medo de retornar ao Brasil para o velório e não poder mais entrar no país chamado Suíça. Então, gente, é muito complicado para quem está em outro país ilegalmente. É muito complicado. A cabeça dessas pessoas, às vezes, está doente psicologicamente. Mas eu quero saber de vocês aí nos comentários. O que vocês acham das pessoas que estão em países como a Suíça, preso numa gaiola de ouro? Preso na seguinte questão: não consegue retornar ao Brasil por medo de não conseguir retornar. Gostaria de saber de vocês no comentário o que vocês acham dessa questão. Outra coisa, gente, hoje os dois estão separados, porque um construiu uma família e a outra pessoa ainda está esperando chegar aos 10 anos ou ainda chegar seu príncipe encantado, né? São duas pessoas que tiveram carta de expulsão, mas preferiram não sair e, digamos que burlaram a lei. Dizem, né? Eu não sei se isso é verdade, que a carta de expulsão ela caduca, ela tem um certo tempo para caducar. Mas na minha opinião, do sistema da polícia nunca vai sair aquela solicitação de saída do país em data X. Mas eu não sou expert em lei, então eu não entendo muito bem se caduca ou não. Mas essa pessoa ainda está esperando chegar aos 10 anos para poder fazer a solicitação do seu permisso de ser justamente com o advogado. Eu tenho certeza que quando chegar, está faltando apenas 1 ano para essa pessoa. Quando chegar esse momento, eu saberei se ela conseguiu pegar ali o seu permisso de ser justo. Deus queira que sim, porque essa pessoa já teve entes queridos que faleceram no Brasil e não consegui ver, porque ela tem esse objetivo, essa pessoa tem esse objetivo de chegar nesse permisso de sejour, que nada mais é, gente, de só uma permissão de morar e trabalhar na Suíça. Para mim, um permisso de sejour não chega nem aos pés de uma cidadania europeia. Tem muitos lugares aí, como a Espanha, Portugal, que se você ficar o tempo que tem que ficar, você chega a uma cidadania europeia que vai te abrir portas para o mundo.
mas tem gente que parece que as orientações que recebe são limitadas. Parece que as informações que essa pessoa recebe são limitadas e não consegue te mostrar a realidade do mundo de hoje, gente. Cada vez mais a imigração está sendo mais controlada. Então, hoje quem tem uma cidadania tem muito mais possibilidade que apenas um permissão. Porque essa pessoa que tem um permissão, se ela quiser morar em outro país, se receber uma proposta de morar em outro país, cara, ela vai voltar a estaca zero. A permissão que ela tinha era de morar na Suíça, não de morar em qualquer outro país como cidadão europeu. Então, gente, para finalizar esse vídeo, é mais uma história triste de dois brasileiros. Um conseguiu construir família e casar e hoje vive muito bem na Suíça. Vive muito bem na Suíça mesmo, que eu acompanho os stories dessa pessoa, está muito bem. Dois filhinhos lindos, maravilhosos, já estudando. E ele construiu ali uma história diferente. Para ele não foi tão triste, mas para outra pessoa ainda está sendo um caminho a percorrer triste, na minha opinião. Mas eu quero saber de vocês sobre essa história, o que vocês acharam dessa história. Deixa aqui nos comentários. E, gente, o meu muito obrigado aos mais de 200 novos inscritos do canal que chegaram para o canal Drake pelo Mundo. Eu me despeço de mais um vídeo desse lugar maravilhoso que é a Suíça. Gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser.